versículo que nós lemos, daquele mesmo texto que nós lemos, em 2 Coríntios 12. O Senhor vai falar dessa manhã conosco. O Senhor tem um recado para nós. Ele falou muito no coração essa semana. E alguns dias já eu buscava uma palavra para trazer aqui. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Engraçado que às vezes a gente não sabe o que vai falar, o que vai pregar, mas quando nós batemos o olho, então quando vem na nossa mente alguma coisa, o Espírito Santo confirma, fala, é isso que você tem que falar, é isso que eu quero transmitir para a minha igreja. Essa é a mensagem que eu quero. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nessa manhã, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui reunidos, ó Deus, tua congregação reunida para aprender de Ti, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ó Deus, para cantar louvores, ó Deus. Que suma eu, que o Senhor apareça, Pai. Nós possamos estar compreendendo a Sua mensagem, Deus, e saber, ó Deus, que em plena adversidade, ó Deus, o Senhor demonstra o Seu poder e o Seu amor para conosco, Pai. Que quando somos fracos, é aí que nós somos fortes, ó Deus, que o Senhor está nos capacitando, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Nós seres humanos, né, nós temos um problema muito sério com uma palavrinha de 3 letras, né? A palavra não. Desde quando nós nascemos até quando ficamos mais velhos, né? Não é sempre um problema para o ser humano, né? Quando nós somos mais novos, os pais, avós, tios, nos corrigem, né? Às vezes nos impedem de fazer essas coisas que a gente coloca no nosso coração, o desejo que nós temos. E quando nós ouvimos a palavra não dos nossos pais, o sentimento que vem é o sentimento de raiva, né? Aquele sentimento ruim, né? Aquela ira, porque eu não posso, porque eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe, então eu não posso desafiá-los. Quando eles falam, não, você não vai brincar na rua, a gente ficava de cara feia e se sentia incompreendido, né? Achava que era uma maldade do pai e da mãe, né? Depois, com o tempo, nós vamos entendendo que o não era para nos poupar de algo pior, ou para nos ensinar que nem sempre nós podemos ter tudo aquilo que nós queremos, nos dá um caráter na vida, né? Mas quando nós ficamos mais velhos, quando nós pensamos que vencemos essa síndrome da palavra não, é que nós nos tornamos mais dependentes do sim. Porque aí é quando você está trabalhando e o seu patrão diz não para você, ou quando você vai estar procurando um emprego e a pessoa fala não, eu não preciso de você. Não, quando você está querendo namorar e a pessoa que você chega até ela e diz não, muito obrigado, mas você não é do meu interesse. E nós criamos mais e mais dependências do sim, criamos mais aversão ao não, ainda do que quando nós éramos crianças. Porque aí, quando nós estamos adultos, nós temos o sentimento de rejeição, que leva à depressão, que é o grande mal deste século. Porque, não, eu não sou bem aceito naquele lugar, ou eu não fui bem aceito no meu trabalho, eu não me dou bem com as pessoas do meu trabalho, eu não me dou bem com as pessoas da minha família, e isso vai criando aquele sentimento, e aí o inimigo entra e começa a agir no nosso coração, no coração do ser humano. Mas, desde os primórdios, a palavra não faz parte dos ensinamentos de Deus para o homem. A primeira coisa que Deus disse ao homem foi: desta árvore não comereis. A primeira ordem de Deus ao homem foi uma negativa. Você pode fazer de tudo aqui no Jardim do Éden, você pode comer de tudo, mas daquela ali você não vai comer. É como se um pai falando para o filho: você pode comer tudo que tem nessa casa, mas a bolacha recheada você não vai comer. E como uma criança, o homem
desobedece a Deus, desobedece ao Pai. E ali nós já sabemos toda a história do que aconteceu e o mal que isso levou. E nessa reflexão nós vamos ver que Deus ali ele não colocou a palavra não como um carrasco, como um tirano, mas porque Deus, no alto da sua sabedoria e prevendo tudo que ia acontecer com o homem, ele já sabia que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se afastaria de Deus e cairia em pecado, a desobediência. E ali acarretaria tudo isso que nós vivemos até hoje, as histórias que a Bíblia nos conta, toda a história humana, desde de Adão até hoje em dia, todos os maus vêm desse pecado e da desobediência a Deus. Essa manhã nós vamos ver que a palavra não, vinda de Deus, não quer dizer uma negativa a você, mas quer dizer que Deus talvez tenha algo superior àquilo que você quer para lhe dar. Deus tem, através do não, Ele pode estar não só te disciplinando, mas te levando a um caminho em que você vai se sentir infinitamente melhor do que se Ele dissesse sim para os seus desejos. Em Hebreus 12:6, o apóstolo Hebreus, a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas muitos dão autoria ao apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Essa correção muitas vezes manifestada através de um não, as nossas petições, os nossos planos que nós expomos a Deus, e Ele diz: não, eu não quero isso para você. É a prova irrefutável do cuidado paternal de Deus para com seus filhos, com aqueles que o seguem, que o amam, que aceitaram a sua palavra, que aceitam ser corrigidos pelo Pai. Hebreus 12:10, Paulo ainda continua: Ele nos disciplina para o nosso bem, para que possamos participar da sua santidade. É duvidoso que Deus use um homem ou uma mulher grandemente antes de feri-lo profundamente, antes de mostrar para ele que o que ele está querendo, o desejo do coração dele, não é o melhor para ele, mas sim a vontade de Deus. Essa ferida pode vir na forma de um não, de um desejo ardente ou um plano cuidadosamente elaborado pela pessoa, que é uma expectativa, que é uma coisa legítima, você ter um sonho, você ter um plano, você ter um desejo nessa vida. Mas às vezes aquilo que o seu coração trama não é o melhor para você, não é o melhor para mim, não é o melhor para nós. E Deus, no alto da sua sabedoria, de todo o seu conhecimento, do passado, do presente, do futuro, do que vai acontecer, às vezes não diz não, não é o momento, ou não é esse caminho. Não quero que você adquira isso, não quero que você faça isso, não quero que você siga este caminho. Nós às vezes nos retraímos e achamos que Deus está nos punindo. É muito comum nas igrejas aí para fora, quando você tem algum impedimento, quando você tem algo, você não tem algo na sua vida, por um motivo ou por outro, eles dizem: você tem pecado, Deus está te punindo. Deus não está te punindo, Deus está traçando uma nova rota para o seu caminho, quando Ele dá uma negativa a você. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita nas nossas dores. A negativa de Deus, o não, a palavra não de Deus, quando Deus diz não, é que Ele está gritando no megafone para você: esse não é o caminho que você deve seguir. É o despertar de Deus para o mundo surdo. É a palavra não. O mundo não é aprovado por Deus porque não segue as suas diretrizes, não segue a sua palavra, não segue o seu caminho. E nós, como cristãos,
temos que procurar fazer ao contrário disso, seguir o que o Senhor tem falado no nosso coração, tem colocado no nosso caminho, tem mostrado para nós em vida. Hoje nós vamos ver 4 nãos na palavra de Deus, que Deus falou a homens tementes a Ele, homens que fizeram coisas grandiosas, mas que em um certo momento o Senhor falou: não, você não vai fazer isso, você não vai passar por isso, eu não quero que você faça isso, eu não vou te atender neste pedido. Uma criança que só ouve o sim dos pais, das pessoas que a criam, ela tende a crescer mimada, egocêntrica, arrogante, despreparada para o mundo, despreparada para a vida. Mas a criança que ouve o não, mesmo que ela não entenda naquele momento, naquela situação, naquele período da vida, ela não entenda o não do pai e da mãe, com o passar do tempo, ela vai ver que o não dado pelo pai e pela mãe é para que ela pudesse seguir um caminho perfeito, um caminho que poupasse ela de muitos desafios da vida. E assim Deus é conosco. O primeiro não, o não que redireciona a vida da pessoa. A história de Moisés é um testemunho, não só de grandes coisas que Deus é capaz de fazer, mas também um testemunho do não de Deus na vida de Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho, libertou o povo de Israel. Ele teve e falou com Deus face a face, conversou com o Senhor, mas teve o seu maior desejo terreno negado nessa vida. Quando se chegou à porta da terra prometida, no Monte Horebe, Moisés implorou a Deus para que entrasse na terra prometida, e Deus disse: não, você não vai entrar. E olhando o relato, você pode parecer injusto, porque Deus usou Moisés em tantas coisas, levou com Moisés o povo até a porta da terra prometida, e ele não deixou Moisés entrar na terra prometida. Mas Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida terrena, porque mais adiante na Bíblia, em Mateus 17, 13, no Monte da Transfiguração, Jesus transfigurado em glória, e os discípulos olhando para ele, viram ao lado dele, conversando com Jesus perante Deus, Moisés e Elias. Moisés não entrou na Canaã terrena, mas ele entrou na Canaã celestial. Glória a Deus! Porque Jesus deu prova disso quando se transfigurou, mostrou sua verdadeira face aos discípulos, e ali estavam com ele Moisés e Elias. Moisés não entrou na terra prometida, ele não pisou na terra de Israel em Jerusalém, mas ele pisou na Jerusalém eterna. O não de Deus para Moisés naquele momento, no final da sua vida, não queria ser, e Deus não aprovou a conduta de Moisés, porque Deus colocou Moisés em um lugar especial. Moisés tem um lugar especial do lado de Deus, assim como Elias, como Enoque, que andou com Deus e não foi mais visto nessa terra, porque Deus o tomou para si. Receber o não de Deus não quer dizer que você não é aprovado, mas porque Deus tem planos maiores para você e para mim, seja nessa vida ou em outra. A eternidade é o principal objetivo de Deus para nós. Viver com Ele eternamente. Deus disse logo a seguida, após Moisés não entrar na terra prometida, Deus disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou aos filhos de Israel. A morte de Moisés antes de cruzar o Jordão não foi fracasso,
faz parte do plano soberano de Deus para levantar uma nova liderança. E essa liderança que entrou na terra prometida, Josué, era não só um nome comum, mas Josué simbolizou Jesus, que nos levou a entrar na terra prometida. Nos leva ao caminho de vitória, nos conduz pelas batalhas que nós temos que enfrentar até chegar à terra prometida, que manda leite e mel, que o Senhor nos prometeu e que vai nos dar. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, mesmo quando Ele diz não aos nossos desejos terrenos. A satisfação de Deus, mesmo diante da negação de nossos anseios mais profundos, é a marca de uma fé amadurecida e de uma compreensão da soberania divina na nossa vida. Nós dependemos do Senhor em tudo, no sim também no não, mas mais ainda no não, porque às vezes quando nós recebemos o sim, nós achamos que nós conseguimos pela nossa própria mão, pelo nosso próprio poder, pelo nosso próprio trabalho, pela nossa própria capacidade de aprender. Mas quando recebemos o não de Deus, nós paramos e pensamos que não somos nada e dependemos dele para tudo. Imagine um filho que sedento por um copo de água, chega a uma fonte de água turva, suja, e com imensa sede, ele quer beber daquela água, mas o pai não deixa ele beber. Sabendo o pai que caminhando mais alguns quilômetros, mais alguns metros, mais algumas horas, ele chegaria a uma fonte de água cristalina, e ali ele dá para o filho a água verdadeira, pura. É assim que Deus nos trata quando Ele dá um não na nossa vida. Quando Ele diz não, não vai beber dessa água, não vai por esse caminho. Porque Ele sabe que se nós andarmos mais à frente, nós vamos chegar a uma fonte de água pura. A nossa sede vai ser morta, o nosso problema vai ser solucionado. Não pela nossa força, não pela nossa mão, mas pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. O não de Deus a Moisés foi um redirecionamento para uma glória superior, para um propósito eterno que transcendia a conquista de uma terra física. É um lembrete de que os planos de Deus são sempre maiores e mais perfeitos que os nossos. Que se o não pode ser o caminho para o sim celestial. Nós podemos receber um não aqui nessa terra, podemos conviver com ele até o dia da nossa morte. Mas nós temos certeza que quando entrarmos, quando partirmos dessa vida, nós recebemos um sim do Senhor. O Senhor está lá nos esperando com um sim de aprovação, porque nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Glória a Deus! O segundo não, o não que corrige a vida de Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, também nos oferece um poderoso exemplo de não divino, como instrumento de correção e aperfeiçoamento. Davi queria construir uma casa para a Arca da Aliança, uma casa para Deus habitar. E através do profeta Natan, Deus é bem claro para Davi: você não vai construir a minha habitação. O seu filho a construirá. Davi ali deve ter ficado triste, chocado, porque Davi reverenciava a Deus em todo momento da sua vida, tinha seus pecados, mas era um homem que mais entendia como funcionava o amor de Deus e como o Senhor agia na vida dele e nas nossas vidas. E ali ele recebe o não do Senhor. Nós podemos até achar que, mas Deus falou que o filho de Davi construiria a casa, construiria a sua casa, e só não vão construir o templo, Senhor. Mas ainda não era esse templo que Deus estava falando, porque Deus tinha um plano maior do que uma casa física. O templo em que Deus falava era Jesus Cristo. Por isso Jesus disse aos apóstolos: em 3 dias eu derrubarei esse templo e reconstruirei ele de novo. Os apóstolos ficaram: mas como é que pode? Esse templo é enorme,
Como é que o Senhor vai derrubar ele, vai reconstruir ele? Eles não entendiam que ele estava falando do seu sacrifício. Jesus era o templo de Deus, que Deus queria que fosse construído. Jesus era a porta, Jesus era o templo, era o Santo dos Santos, era o átrio. Jesus simbolizava tudo aquilo que o templo de Salomão simbolizava, aquilo que o tabernáculo antes do deserto simbolizava. Ele era o sacrifício perfeito, o lugar de sacrifício. O lugar onde nós devemos deixar as nossas vidas, as nossas provações, os nossos amores, os nossos desamores, tudo aquilo que passa por nossa vida. E não é por acaso que aquele cego correndo atrás de Jesus diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque Jesus era da descendência de Davi, um filho de Davi, que construiu o templo perfeito de adoração a Deus. Um corpo sem pecado, sem mácula, sem rúcula, o perfeito sacrifício, para que Deus pudesse habitar nele e através do sacrifício de Jesus nós pudéssemos ser salvos. O não de Deus a Davi não queria significar uma negação a Davi, a negação da sua vida, daquilo que Davi passou, daquilo que Davi escreveu, mas simbolizava que Deus tinha planos espirituais maiores do que daquilo. Oh, glória a Deus! Os planos do Senhor são muito maiores do que aquilo que nós podemos pensar. Jeremias 33 diz: assim como tão altos são os céus do que a terra, tão altos são os meus pensamentos do que tão os seus. Eu penso muito além da frente do que você e eu podemos imaginar. Deus pensa muito mais à frente e muito mais alto, de uma maneira muito mais ampla. E às vezes nós ficamos presos ao nosso mundo achando que aquilo que nós queremos, Senhor, mas eu queria tanto isso, eu queria tanto viver assim, eu queria tanto ser assim. É o melhor para nós, mas não é. O que é melhor para nós é aquilo que Deus coloca na nossa vida, aquilo que Deus coloca no nosso coração, e aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós podemos fugir do chamado de Deus, nós podemos fugir como Jonas daquilo que Deus colocou em nossa vida, daquilo que Deus mandou nós fazermos, mas nós um dia vamos ter que ser cobrados por aquilo, porque o Deus que põe uma vontade no seu coração, que põe algo no seu coração, que te põe por um caminho, Ele não vai te abandonar, Ele vai te dar condições de vencer esse desafio. Às vezes nós procuramos tanto as coisas desse mundo, eu queria tanto ter uma casa, e nós fazemos coisas absurdas para isso. Eu queria tanto ter um carro tal, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto fazer aquela viagem. Mas será que nós perguntamos para Deus? Será que Deus não está dando a negativa, está gritando com o megafone do nosso lado? Não vai, não faça, não entra nessa pensação, não faz isso. E nós não estamos ouvindo a vontade de Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Davi, em seu zelo e devoção, expressou o desejo de construir uma casa para o Senhor, um templo magnífico para abrigar a Arca da Aliança. No entanto, Deus, através do profeta Natã, disse: não, Davi, você não vai construir a minha casa. Embora a intenção de Davi fosse nobre, o tempo e o propósito de Deus eram outros. Era Jesus Cristo. Não era uma casa. Aleluia! O primeiro mártir da igreja, Estevão, disse que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Nós não podemos enclausurar Deus aqui dentro dessa loja, porque Deus é maior do que esse eterno, é maior do que tudo isso, é maior do que este lugar. E se um dia nós não tivermos esse lugar, estivermos que reunir em outro lugar, debaixo de sol, de chuva, o Senhor estará lá. Amém. Deus não pode ser enclausurado pelo homem em um lugar, em um livro, em nada. Deus não está preso, o homem não pode prender Deus, o homem não pode colocar Deus em um só lugar, porque Ele está em todos os lugares. O rapaz entrou aqui outro dia e disse: vá na cachoeira, Deus está lá também, vai estar lá também, mas Deus está aqui também. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Por
porque Deus precisa de 2 ou 3 pessoas, não, porque nós aqui, em torno de 20 pessoas, todos estamos com Deus presente em nossas vidas. Amém! Glória a Deus! E Deus com nós, juntos aqui num só lugar, louvando e adorando o teu santo nome, tentando aprender mais da palavra dele, tentando escutar o que deu, o recado de Deus para nós, para essa semana, para a nossa vida. Nós somos mais fortes, Deus habita maior, e Deus faz-se maior nisso. Por isso Deus mandou nós congregarmos. Por isso Paulo disse, não é bom que se fique sem congregar. Porque aquela chama do carvão, quando você tira da churrasqueira ali, as outras brasas, uma vai alimentando a outra e vai consumindo o carvão. Mas se você tira um pedaço ali e deixa do lado de fora, rapidinho apaga. Porque ele não tem força sozinho. Mas junto aquele carvão faz um churrasco maravilhoso. Faz. Opa! É verdade. Assim que seja fogazão. Mas é assim que funcionam as coisas de Deus. O não que fortalece. O terceiro não. O que nós lemos aqui, a experiência do apóstolo Paulo, talvez seja uma das mais emblemáticas e instrutivas do cristão moderno. Uma vez que nós vivemos em tempo em que o Evangelho está sendo coutilizado, não coutilizado, mas coutilizado, em que as pessoas só querem ouvir sim. Crianças mimadas que querem ouvir somente o sim de Deus. Que querem sim para a prosperidade, sim para a autoajuda, sim para tudo na vida. E não, já sabemos que não é assim que funciona. Paulo, o maior plantador de igreja da história cristã, o maior pregador do Novo Testamento, escreveu grande parte dele, um gigante da fé. Deus coloca um espinho na carne de Paulo. Há muito debate teológico para saber o que era esse espinho da carne, é verdade, que ninguém sabe. Mas Paulo, por 3 vezes, orou ao Senhor pedindo que o Senhor tirasse esse espinho da sua carne. E por 3 vezes o Senhor disse não. E na última ele disse, a minha graça te basta. Glória! É maravilha! Um homem que, segundo o relato bíblico, ele mesmo não sabe se o corpo ou o espírito esteve no paraíso, esteve no terceiro céu, esteve perante Deus e se encontrou com Jesus e recebeu o evangelho que ele tinha do próprio Jesus, comprovando isso com suas curas, milagres, com a sua sabedoria divina e com a sua palavra que se comparava à palavra de Cristo. Deus coloca um espinho na carne dele, algo que ele pudesse sentir toda vez em que ele se achasse melhor do que os outros. O não de Deus nesse caso era para que a soberba não invadisse o coração de Paulo. Às vezes nós estamos tão cheios, falando tanto de Cristo, ou às vezes não, ou às vezes tão cheios de nós mesmos, na nossa vida profissional, na nossa vida particular, achando que tudo nós somos o cara. O Senhor age através de mim por minha causa, não pela sua misericórdia. E o Senhor nos dá uma negativa, não, para que nós possamos aprender que é por Ele e por Ele. Amém! Que vem todas as nossas bênçãos. Que vem tudo que nós temos, nossa família, o nosso emprego, o nosso pão de cada dia. Tudo que nós temos vem de Deus, Ele é dependente. Nós dependemos dele para tudo. Tudo é dependência de Deus. No momento em que nós achamos que nós somos maiores do que Deus, que nós não dependemos dele, o Senhor nos dá um não. Espera aí. Você está achando que isso tudo foi você que fez? E Deus nos dá um não, Deus nos coloca um espinho na carne, para que
nós não nos glorifiquemos e não nos gloriamos daquilo que temos, do conhecimento que temos, daquilo que nós adquirimos na vida. Humildade. Deus rebaixa o homem. Martinho Lutero escreveu em um dos seus livros uma frase muito emblemática. Ele dizia que do nada Deus fez o mundo. E Deus leva ao homem nada para que se possa fazer um novo ser dele. Assim como Ele fez com o mundo. Quando nós nos gloriamos na presença do Senhor, não pelo que o Senhor nos deu, mas porque nós achamos que conseguimos aquilo, porque somos melhores do que os outros, o Senhor nos joga no chão. Ele mostra para nós que nós somos dependentes dele. Não porque ele seja tirano ou sarcástico, mas para que nós não nos perdamos no meio da nossa sentimento de grandeza. Nós não nos percamos no meio do caminho. O Senhor nos joga no chão e mostra: isso depende de mim. Ouça a minha palavra. Ouça o que eu estou dizendo. Siga o meu caminho. Volte lá atrás ao primeiro amor. Volte à sua humildade. Porque se você continuar assim, você vai se perder. E eu não quero que você se perda. O motivo de Deus ter dado o nome Paulo é porque ele sabia, e Paulo também sabia, que se ele não tivesse aquele espinho na carne, Deus, ele se perderia, porque se engrandeceria demais. A humildade de Paulo acabaria. Mas Deus, no alto da sua sabedoria, tocou a vida de Paulo com algo que fosse mantê-lo no caminho. Não porque Deus poria um cabresto em Paulo, mas para que ele não se perdesse. Nós estivéssemos hoje aqui lendo a palavra de 2 Coríntios, lendo Hebreus, lendo Gálatas. Amém. E aprendendo mais de Cristo através daquele que um homem, que foi um dos maiores pregadores do Evangelho, também tinha os seus pecados, também tinha o seu orgulho. Mas Deus quebrou esse orgulho. Olha. E nesse contexto, Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 3: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Até viver com espinho na carne, até viver com uma dificuldade qualquer, com uma doença qualquer, eu posso. Porque Deus está do meu lado. Porque Deus está comigo. Então eu posso fazer todas as coisas. Já sei viver na tristeza, na alegria. Já sei viver na fraqueza. Já sei viver tendo ou não tendo. Na abundância, na riqueza ou na pobreza. Na abundância, na escassez do alimento, na escassez das coisas. Eu sei viver porque Deus está comigo. Deus às vezes responde às nossas orações, não concedendo o que nós pedimos, mas nos dando algo infinitamente melhor do que esperamos. Ensinamento. Para Paulo, infinitamente melhor não foi a remoção do espinho, mas a experiência profunda e contínua da graça e do poder de Cristo em sua fraqueza, que aperfeiçoou Paulo. Nós lemos aqui em 2 Coríntios: nisso me aperfeiçoou, na minha fraqueza. Porque quando sou fraco, aí que sou forte. Paulo entendeu os desígnios de Deus para a sua vida e o não de Deus. Talvez se fosse qualquer um de nós, ficaria irado com Deus, esbravejaria, e não entenderia o porquê Deus tinha colocado o espinho em nossa carne. Mas Paulo pensou logo com o pensamento divino e ouviu a voz de Deus e entendeu o porquê do seu sofrimento. O quarto não, o não que salva, o maior de todos os não. Jesus orando no Getsemane, perto da hora da crucificação, Jesus não aguentando o peso do pecado em sua vida, não que ele fosse pecador, mas o peso que ele ia carregar, os nossos pecados. Jesus começa a sentir aquele peso, e mais do que isso, ele começa a sentir a separação do Pai. Ele clama a Deus: Pai, se for possível,
passa de Cristo, caras. E Jesus, e Deus, olha para Jesus e vira o rosto para ele, não dando uma resposta a Jesus, mas a negativa na cara. O céu dando uma negativa na cara a Jesus. Não, eu não quero passar de você este caso. Eu quero que você cumpra a sua missão. Nós às vezes não entendemos, não temos dimensão do sacrifício de Jesus. O problema ali, o peso que Jesus sentiu, um homem sem pecado, ligado diretamente a Deus como Adão foi. Um homem sem pecado algum. Ele sente o peso de carregar todos os pecados do mundo. E quando eu estou falando aqui todos os pecados do mundo, eu não estou falando só do meu e do seu pecado, mas desde lá de Adão até o pecado de amanhã, depois da manhã e até o retorno de Cristo. Jesus carregou os seus sonhos. E às vezes nós não temos dimensão do peso que isso é. Quando nós estamos ligados a Deus, quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus nos enche. E quando nós caímos em pecado, um pecado pequeno que for, talvez, alguma coisa que pode ser até de certo modo boba, mas nós pecamos, nós erramos. E o primeiro sentimento que nós temos é nos esconder de Deus e tentar esquecer aquilo de errado que nós fizemos. Porque nós sentimos o peso na nossa alma de pecado. Nós sentimos. Imagine Jesus sentir o peso de todos os pecados do mundo, sem ter culpa. Imagina a agonia que foi sentir aqueles pecados, provavelmente muito mais difícil do que o açoitamento, do que a coroa de espinho, do que carregar aquela cruz. Foi sentir o peso do meu e do seu pecado nas costas dele. Foi muito mais difícil, porque Deus estava ligado a Jesus, porque era a comunhão perfeita, Jesus e Deus, o homem sem pecado. E ali ele se fez pecado por nós, como disse o profeta Isaías. E mais ainda, quando Isaías disse, Deus se agradou de moê-lo. Deus se agradou de escorraçar Jesus. Não porque ele é mau, mas porque ele queria a nossa salvação. Glória a Deus. O jeito de sermos salvos era Jesus, o sacrifício perfeito, para carregar os nossos pecados naquela cruz, para sentir por nós. Não é questão do açoite ou da coroa de espinho, mas eram os nossos pecados que estavam crucificando Jesus. Fomos nós que crucificamos Jesus. Foi o homem que crucificou Jesus. O homem o entregou à morte. E Deus aceitou isso para que nós pudéssemos ser salvos. Não porque Deus era um Deus sarcástico, que gostava de ver o sofrimento, mas porque através daquele sofrimento ele sabia que nós teríamos uma nova chance de salvação. Que vidas seriam salvas, que vidas seriam transformadas, e que nós entenderíamos o amor de Deus por nós. Porque quando lá atrás Adão não seguiu o primeiro não de Deus, ele condenou toda a humanidade ao pecado. Mas cá na frente, 4.000 anos depois, Jesus corrigiu o não que Adão não cumpriu. E carregou sobre os seus ombros os nossos pecados. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Oh, glória a Deus. Maravilha. E se nós temos chance ainda de viver no Evangelho, de estarmos na presença de Deus eternamente, é porque Jesus se propôs a isso. Porque ele aceitou, porque se ele falasse, não, Pai, eu quero parar por aqui, já era, hoje nós não estaríamos aqui. Tudo estaria perdido. Tudo estaria perdido, todo mundo condenado à morte eterna. Mas pelo sacrifício de Jesus,
pelo não de Deus a Jesus, nós entendemos o que é o amor de Deus para nós. Mas e a igreja? E a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela está preparada para receber os nãos de Deus? Ela está preparada para entender que a negativa nem sempre é o final, mas a negativa é só um novo começo de Deus para nós? O não que transforma. Finalmente, o não de Deus se manifesta de forma poderosa na transformação e no avanço da sua igreja, porque o próprio Jesus declarou com autoridade: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Amém. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecem sobre você. Amém. Pois as portas do inferno, nós costumamos entender errado este versículo. Porque o que é uma porta? Um instrumento de defesa ou de ataque? A porta é um instrumento de defesa. A porta não ataca ninguém. Você fecha de noite a porta da sua casa. Obrigado. Obrigado, irmão. Você fecha de noite a sua casa, a porta da sua casa, para quê? Para você se proteger. Se o ladrão chegar lá na sua casa, ele vai tentar roubar a porta. Se a porta for boa, ele não vai conseguir. Mas a porta não dá uma portada na cara do ladrão. A porta é instrumento de defesa. E se a porta é do inferno, quem tem que atacar a porta somos nós. Amém. Que somos a igreja. Aleluia. Deus está dizendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo aqui: você vai entrar no inferno e vai recuperar almas ali perdidas. Glória a Deus. Porque elas não podem prevalecer sobre você. Eles podem tentar trancar as pessoas à sua volta. O inferno pode trancar ali, para que ninguém chegue até aquela alma. Mas se você é a igreja de Cristo, você tem que arrombar aquela porta e tem que entrar. Porque você é a igreja e as portas do inferno não prevalecem sobre você. Amém. E quando nós falamos em inferno, as pessoas logo tem aquela cara de espanto, porque realmente é uma coisa ruim. Mas para nós, meu irmão, o inferno é derrotado. Jesus derrotou Satanás na cruz e nos deu a chave da vitória. Aleluia. Apocalipse 6 diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e fecha qualquer porta até a do inferno. Aquele que tem a chave de Davi, que quando ele abre ninguém fecha, que quando ele fecha ninguém abre. E se você é a igreja, você tem a chave de Davi, porque Jesus está na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A igreja não pode parar numa negativa de Deus, mas tem que se reestruturar e permanecer perante o Senhor, cumprindo o seu papel, que é salvar vidas. Dizem por aí que igreja é hospital, mas a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que a igreja é o exército de Deus na terra. Hospital, você entra enfermo, você entra doente e sai curado. Na igreja não, você entra, no exército não, você entra, se alista, guerreia, se fere, cura no exército e volta para a batalha de novo. É isso que Deus quer da igreja, é isso que Deus quer de nós, que nós temos o pensamento que nós somos o exército de Deus nessa terra, e que nada pode nos parar, porque nós temos o Senhor Jesus conosco, o nome de Jesus e o sangue de Jesus está conosco. Amém. Glória a Deus. A igreja não é hospital, mas é o exército de Deus nessa terra. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. O não de Deus é uma vida cristã cômoda e passiva, é um chamado à ação, é um chamado ao engajamento ativo, à proclamação do Evangelho. Deus está te chamando. Levanta e anda. Para de choramingar por aquilo que eu não te dei. Eu tenho coisas maiores para você. Aleluia. Paulo nos confronta em Efésios 6. Vista a armadura. Se você está na igreja, se você faz parte da igreja de Deus, vocês têm que estar com a armadura de Deus. E a armadura não é para curar as suas feridas, a armadura é para te defender dos dados inflamados do maligno, é para te defender quando você invadir o inferno para salvar vidas. Esse é o chamado da igreja de Cristo. Ela não pode parar perante uma negativa de Deus por algum motivo ou por outro. Ela tem que continuar, se impor e vencer o mal. Uma armadura não é para que a pessoa não seja ferida, mas é para que ela resista ao ferimento, para que não tenha um ferimento fatal e continue na batalha. Por isso que os cavaleiros usavam armaduras antigamente. O cara ia, acertava uma flecha aqui e ele continuava lutando e batalhando, porque não pegava no coração, não pegava em partes vitais. Você tinha o ferimento, mas você continuava lutando. É por isso que Deus te deu a armadura, capacete da salvação, pés do Evangelho da Justiça, sandálias da preparação do Evangelho da Paz, escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não para que você fique choramingando, não para que nós ficamos choramingando, porque Deus disse não. Ah, meu Deus! E agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho aquilo que eu tanto queria. O Senhor disse não, o Senhor não quer que eu tenha isso, Senhor. Não, se coloque de pé e vá para frente, amém, Senhor. Vamos partir para outra. E vamos continuar vencendo, lendo a palavra, batalhando e buscando o teu Espírito mais e mais, porque o inferno não vai parar e nós também não vamos parar. Porque a palavra diz que até no final deste tempo, a igreja estará, o Senhor estará ali no meio, perturbando o diabo, atrapalhando a sua obra, livrando os cativos e oprimidos, libertando, salvando vidas. Isso não sou eu que estou falando, é o Evangelho, é o Apocalipse de João que foi dado pelo próprio Jesus Cristo. O Senhor estará libertando e salvando em todo o tempo. E nós, como igreja de Cristo, estaremos ao lado dele. O não de Deus é uma semente para a vida. Ao longo de tudo isso que eu falei aqui, dessa reflexão, nós podemos perceber que o não de Deus não é uma sentença final, mas uma semente para uma nova vida. Uma semente que renasce na nossa vida, na nossa terra fértil, que é o nosso coração. Não é o fim dos nossos sonhos, mas o começo de algo muito maior e mais glorioso na nossa vida, no nosso ser. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, glória! Aleluia! O não é a manifestação e a soberania, é o amor inabalável e a sabedoria perfeita de Deus na nossa vida. Deus não vai falar só sim para a igreja e nem para qualquer um de nós, mas Ele vai falar em algum tempo não. Você vai conviver com isso, você vai ter que conviver com isso, porque eu quero, porque é o melhor para você. Você confia na minha vontade? Você acredita mesmo que o que eu faço é o melhor para você? Então você vai ter que conviver com isso. E quando nós acatamos o desejo de Deus, porque sabemos que Ele é a vontade soberana e que Ele tem conhecimento de todas as coisas, sabemos que no final tudo vai terminar bem. Amém. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Quando eu não posso ver a mão de Deus, eu confio no coração de Deus. Eu confio nas palavras do Senhor.
Essa é a ciência da fé diante do não de Deus. Mesmo quando os caminhos de Deus são incompreensíveis para nós, podemos descansar em seu caráter imutável, em seu amor e na fidelidade de Deus para com os seus, para com sua igreja, para com seus servos e para com seus filhos. Diante do não de Deus, nós somos confrontados com uma escolha crucial. Nós reagiremos como Saul, que ficou irado e se perdeu, ou nós reagimos como Paulo, que acatou o não, que acatou aquilo que Deus tinha para ele e se tornou o que se tornou. Essa é a escolha que Deus põe nessa manhã diante de você. Você acata o meu não, ou você vai se irar contra ele? Entender essa soberania de Deus, a sua sabedoria, o seu amor, integrar os seus planos, os nossos desejos, a nossa vida, a nossa família, tudo que nós damos mais valor a Deus, é o que Deus quer de nós. Seja qual for o motivo que Deus possa dar um não na nossa vida, nós temos que entender que Deus tem um caminho para que nós percorramos. E que esse não um dia pode virar sim. E que ainda não vire sim. Um dia nós estaremos em glória com Deus se seguirmos a sua vontade e os seus caminhos. Glória a Deus. Se seguirmos as ordens de Deus. Se seguirmos a sua lei. Se seguirmos aquilo que o Senhor tem para nós. As portas da igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós devemos avançar com fé, sabendo que o caminho para um sim eterno e glorioso não é outro senão estar na presença de Deus, debaixo da sua graça, debaixo da sua correção quando necessário, debaixo sempre do teu amor. Nessa manhã, o que Deus quer dizer para você é isso. Talvez você possa ter recebido um sim, um não em algum momento. Olha. Talvez o seu coração possa estar contrito aí, porque você desejava uma coisa da sua vida, e em certo momento Deus não permitiu que isso acontecesse. Você queria ter uma bênção, seja ela material, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Você não queria, às vezes, estar na profissão que você está, mas Deus não permitiu que você tivesse em outro lugar, senão esse que você está hoje. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não ouve a sua oração, mas é porque, às vezes, o pai tem que dizer não ao filho para preparar para o que está vindo, para que o filho tenha uma correção. Deus está te dizendo nessa manhã, apesar do não, eu ainda aprovo você. Apesar do não precisa se revoltar, porque eu sei o que é melhor para você. Confie em mim, entregue a mim o teu caminho, a tua vida, a tua família, entrega tudo. Esqueça essa vida mundana. Olha o que Jesus carregou na cruz por mim e por você. E nós continuamos todos os dias cometendo os mesmos pecados que cometíamos quando ainda não éramos salvos, quando ainda não conhecíamos Jesus. A reprovação de Deus, o não de Deus, não quer dizer que é o fim da sua caminhada com Cristo, mas é o começo. Quer dizer que a chance que você tem de invadir o inferno e salvar vidas. Deus está te redirecionando a sua vida, o teu caminho. Nessa manhã, Deus quer que você saiba que você é a igreja de Cristo. Se você é a igreja de Cristo, você tem Jesus Cristo com você, o Espírito Santo no seu coração, ao seu lado. Glória a Deus. Então você vai romper as barreiras. Aleluia. Se eu possa falar ao seu coração nessa manhã, que você possa ter o entendimento daquilo que o Senhor trouxe dessa palavra.
Vamos levantar agora, vamos fazer uma oração para a vida da nossa irmã. O Senhor vai abençoar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós choramos agora, Deus, aqui nós enxergamos, Deus, e pedimos pela vida da nossa irmã, Deus. Ela se sentiu mal ali, ó Deus, mas nós sabemos, ó Deus, que mais poderoso é o Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Mais poderoso é o Senhor para curar, para abençoar, ó Deus, do que o diabo para tomar, ó Deus, a nossa vida, ó Pai. Ainda que nós estivermos enfermos, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, ó Pai. Neste momento, ó Deus, o Senhor vem e impor as suas mãos espirituais, ó Deus. Que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, ó Deus, abençoar, ó Deus, e reanimar essa vida, ó Pai. Ó Senhor, como no passado os milagres que o Senhor fez, ó Deus, que o Senhor possa retornar a fazer, ó Deus, não por nós, ó Deus, mas pelo teu poder, pela tua graça, ó Deus, pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Abençoa a vida da nossa irmã, ó Deus, estabelece esse estômago, Deus, estabelece a pressão, ó Pai, estabelece tudo que possa estar errado, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor pode, ó Deus, o Senhor ainda pode fazer milagres, ó Deus, e nós cremos no seu milagre, Senhor. Faça, ó Deus, põe a tua mão, ó Deus, e que todo mal, ó Deus, todo espírito maligno, ó Deus, tudo aquilo que tenta contra a vida dela, ó Deus, possa cair por terra agora, ó Deus. Que o Senhor possa curar, possa abençoar, ó Deus, e possa edificar essa vida mais e mais e mais e mais, Senhor. Ó Senhor, fica conosco, ó Deus, e cura essa vida, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Deus possa falar com você nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Amém. Né? Vamos continuar, né, nos pedidos de oração, confiantes em Deus, né? O Senhor, Ele está no nosso meio, glória a Jesus. Os propósitos do Senhor na nossa vida, eles são grandes. E a gente vê que nos últimos dias, o inimigo ele tenta levantar para tentar nos mover da nossa fé, mas Deus está conosco, creia sempre. Glória a Jesus. Nesse momento, nós vamos estar também louvando ao Senhor, e aquele que trouxe a sua oferta de amor, pode estar deixando, e nós recomendamos, né, nessa mensagem desta manhã, em que nós vemos aqui os não pedagógicos de Deus para a nossa vida. Eles nos mostram a excelência de Deus, a soberania de Deus, como o nosso irmão pregou aqui, e mostra o que nós temos pregado nesta comunidade, que não é sobre o nosso esforço, porque quando nós ouvimos sim, é aquilo que eu quero, que eu vou lá e que eu faço. Quando Deus diz um não, eu preciso confiar na graça de Deus, no favor de Deus. E é isso que o Senhor está falando para mim, para você, nesta manhã. Receba, confia, porque cada um desses não que o nosso irmão trouxe aqui, cada ponto desse, tenho certeza que falou para um de nós, ou todos, ou dois deles, né? Alguma dessas palavras, desses ensinos, trouxeram para nós um proveito, vai trazer um proveito nesta semana. Todas as palavras que o Senhor tem dado para nós aqui, tem trazido proveito durante a semana. A gente ouviu aqui os irmãos falando sobre situações que aconteceram, mas em todas essas situações, quem estava lá com você? Em todas as situações que nós estamos vivendo aqui, quem está conosco? Jesus. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus. Confia, creia nele, que ele está no meio de nós. Aleluia. Glória a Jesus. Amém.
Maravilhoso Deus, amém? Glória a Jesus. Vamos estar orando. Ela já tinha deixado aqui conosco, né? Para aquele que também tiver desejo, que um pouquinho, nossa irmã Fátima também pediu no domingo. Tá? O óleo, o azeite, você pode trazer, tem um pouquinho ali, coloca, ou se você quiser trazer, como um ponto, né, de fé, né, que nós não fazemos como um ritual, mas às vezes nós precisamos, né? Nós tivemos pessoas que tocaram na orla, tivemos de Cristo, nós tivemos pessoas que precisaram da unção, do vinho. Nossa irmã trouxe aqui, a dona Fininha trouxe, nós vamos estar orando também, orando para que esta palavra produza efeitos nas nossas vidas essa semana, né? Orando para que a sua contribuição não falte, continue sendo bênção como tem sido aqui neste lugar, e para que todos os seus propósitos sejam abençoados nesta semana. Creia nisso, confia nisso, não tem nada, né? Nada que Deus não permita, não faça. Às vezes aquele obstáculo que você considera não é à toa essa mensagem essa manhã, né? Não é à toa que as coisas acontecem, né? Para que você possa focar. E aquilo que você às vezes acha que é algo intransponível, impossível, o Senhor vai fazer na sua vida. Então nós falamos de coisas que nós vivemos. Nessa semana eu vi a ação de Deus em coisa impossível que Deus fez, como o irmão falou logo no finalzinho aqui, que Deus fez mudar a estratégia. Quando você ouve um não, você vai
avaliar, você vai sentir o poder de Deus e vai reavaliar a sua estratégia. É isso que Deus faz na minha, na sua vida. Nosso irmão Mário também deu o exemplo dele, que ele enfrentou dificuldades essa semana. E Deus esteve lá, né, irmão? Então, se você enfrentar algo nessa semana, algo que te aborreça, que te faça repensar algo, confie que Deus está agindo. Amém? Vamos orar então, agradecer. Não é o fim da nossa adoração, é o fim dessa reunião, mas durante o dia nós estaremos em comunhão com o Senhor, durante a semana continuaremos em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado e querido, nós te agradecemos, ó Deus, nesta manhã, pela sua infinita bondade e misericórdia, pela sua presença neste lugar, porque nós sabemos, ó Deus, que as provas, as tribulações desta vida, Senhor Deus, são apenas momentos, mas, ó Deus, a sua presença é duradoura. O que o Senhor faz, ó Deus, na nossa vida, permanece dia após dia. Nesse momento, Senhor, eu agradeço, Pai, pelas contribuições. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, meu Deus, que contribuiu nessa manhã, multiplicando, Senhor Deus, ó Deus, esse ato de generosidade, que possa fluir na vida de cada um, meu Deus, fluir a unção do Senhor. Senhor, nesse momento também, consagra o Senhor esse azeite, para que seja bênção na vida aqui, Senhor Deus, da nossa irmã filhinha. Senhor, eu também apresento a Ti cada vida nesta manhã, cada plano, cada propósito, cada um, ó Deus, que está confiando, meu Deus, nessa mensagem desta manhã, que conseguiram se identificar, que conseguiram ver, ó Deus, os propósitos do Senhor nesses ensinamentos, que possam, ó Deus, fluir, que possam, Senhor Deus, ver os frutos da bênção do Senhor sobre suas vidas. Abençoe a nossa comunidade, nós aqui presentes, que não puderam vir, aqueles que virão, que a glória do Senhor continue superabundando em nossas vidas. Também nesse mês, os aniversariantes, ó Pai, sejam abençoados, ó Pai, é o Pedro, é o Luiz, o Senhor Luiz, a irmã Luísa, sejam abençoados neste mês, com a graça, com a felicidade que vem do Senhor e não a felicidade terrena. Senhor Deus, nós oramos, nós entregamos a nossa vida, entregamos este culto, entregamos, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da nossa irmã filhinha, que o Senhor abençoe e traga, Senhor Jesus, cura e renovo, tudo, ó Deus, aqui nesta manhã, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você receba aí agora nessa hora a graça de Deus, e nós vamos terminar com o louvor logo em seguida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém? Vamos louvar? Sai e louvor o Espírito de adoração. Glória a Jesus. Estamos em sua exército poderoso, sua glória será em toda a terra. Vamos cantar o teu nome, glória a Deus, dizemos toda alma contra as perecerá. O nosso general é Cristo, segundo o teu passo, nenhum inimigo o nosso general é Cristo, segundo o teu passo, nenhum inimigo com Messias, marchamos
suas mãos, a chave de casa, que nos leva até a noite. Vamos cantar o cuidado, vencemos toda a nossa tristeza. O nosso general é Cristo, vivo no teu braço, em ouvido. O nosso general é Cristo, vivo nos teus braços, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá.